Tá começando o Backstage Cast. Eu quero te convidar a conhecer tudo e todos que estão ao redor de um músico. E aí você vai conhecer um pouquinho dos bastidores. Hoje eu tô com um cara que ele é produtor musical, guitarrista, vocalista e é idealizador de um dos estúdios mais legais de São Paulo, o Rock Studio. E essa pessoa é o Fábio Hoffman. Bem-vindo, Fábio. Valeu, Jovem. Obrigadão aí pelo espaço. Bacana a sua iniciativa aí com o Backstage aí pra falar sobre o que acontece, né, nos bastidores da música aí, porque o pessoal acha que só ali na hora do que o artista tá no show e no videoclipe que a coisa rola. Falava em bastidores, né? É o seguinte, a gente recebeu hoje aqui um presente do nosso patrocinador, o Ra5, que são umas 200 milhões de palhetas. E, cara, é o seguinte, Fábio. O Rafael, ele é guitarrista também e ele faz palhetas, melhores palhetas que eu já toquei na minha vida, entendeu? Bacana. O cara, ele teve um cuidado especial de fazer tipo um antiderrapante na palheta. Essa aqui não é a linha comum, né? É uma linha mais gourmet, é uma linha mais... Ó, pra comer assim, vender. Cara, essa daqui ela aguenta. Tem gente que derrete a paleta, né? Fritador derrete a paleta. Essa paleta não vai derreter na sua mão. E o que eu queria dizer é que o Rafael, ele é guitarrista, então ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Ele deu essas paletas e eu vou te dar algumas. Fica à vontade aí, pode pegar. Paletinha, adesivo também, ó. E elas são diferentes, né? Essas duas aqui têm a mesma textura. Algumas Agora elas essa têm é textura, diferente. outras elas têm só o relevo. O legal do Rafael é que você pode falar assim, Rafael, eu tenho uma marca Backstage Cash. Ele chega aqui e Faz o logo. consegue fazer o logo na paleta, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem paleta que ela é transparente, tem paleta que ela é com o logo, né? A paleta ela é toda sem ser transparente, né? Legal. Cor sólida. Então, ó, seguinte, vai ter link na descrição, tem site, tem todas as informações, Instagram, Facebook, vocês encontram ele, Existe um universo Ra5, paralelo, né, das palhetas. Universo Que Paralelo. elas desaparecem e você nunca sabe pra onde elas foram. É, Deve ficar junto com os guarda-chuvas. os guarda-chuvas também, né? Caramba. E aí com os gnomos, né? Com os cogumelos. E falando em cogumelo, também temos uma patrocinadora muito especial que é a Isart. Cara, ela faz arte em aquarela. Meu, muito louco os desenhos aí. Você gostou? Tava olhando. Ó, não olha muito pra esse aqui de cogumelo que ele já é meu, hein? Os outros você pode comprar. Falar em comprar, no site tem voucher de 10% de desconto, quem é ouvinte aqui do Backstage Cash. Cola lá no site. Ela tem Instagram, se você ainda falar assim, não sei se eu quero comprar arte, vai no Instagram. Olha as artes do Instagram dela, que você vai falar assim, realmente era isso que eu precisava. Tem quadro Legal. pequeno, tem quadro grande, tem quadro do tamanho do planeta Terra. A menina, ela é muito boa. Bacana. Ela faz arte em aquarela ela é especialista em cenas do cotidiano e natureza. E vou te falar uma coisa. Ela tem arte exposta na Pinacoteca de São Bernardo até dia 25/3, daqui a pouquinho, hein? E aos sábados ela tem exposição na Benedito Calixto, lá em Pinheiros, das 8 às 17. E aos domingos ela tem a feira ela faz parte da feira do Vão Livre do MASP. E aí ela Legal. fica das 9 às 16. Então, se você ainda assim quer curtir a arte dela de perto, eu recomendo muito, vai lá que vale muito a pena. E ela também fez um favor de deixar aqui um presente pra você, mais 2 adesivos Oh, também, que legal. tá? E cara, Eu vou muito lá na Benedito. Vou dar uma sapiada lá. é Ver mesmo? Cara, ver os quadrinhos. ela gosta muito dessa feira. Eu Ela gosta compro bastante lá. bastante CD lá. Vinil não tá Olha. dando pra comprar, que os caras tão enchendo a faca. Tá caro. Tá, nossa, vinil subiu demais. Mas eu vi, tô direto lá, Teodoro, né? É verdade, Então, né? Pertinho. mas ali tem CDzinha legal lá. Sim, sim. Umas Eu garimpadas. confesso que eu fui lá, só passei em frente, não tive tempo de parar, mas eu preciso parar. Eu coleciono CD e vinil. CD e vinil? Fica também com Devo um ter cartão quase dela. mais de 1000 vinis em casa. Caraca.
Eu tenho muita vontade de ter vinil pra CD eu ouvir. tinha muita coisa, aí teve uma época que eu vendi, agora eu tô pegando de novo. Entendi. Algumas coisas que eu vendi, tô tentando pegar de volta e... Arrependeu ou foi uma Não, eu fase? precisava de grana, Entendi. e tava ali, falei, Faz parte, né? faz. Nem sempre a gente tem tudo o que quer, né? E falar em tudo o que quer, eu tenho, por enquanto, as tatuagens que eu queria. Eu tenho, acho que 15 ou 16 ou 20 ou sei lá quantas. Já tô com a perna quase fechada. E por que que eu tô falando disso? Porque também temos um patrocinador especial que é o Breno Almeida Tattoo. Esse cara, ele é novo, mas ele é muito bom. Ele não é novo de profissão, mas de idade, né? Ele tem acho que 25 anos, 24 anos. Mas ele tá aí na estrada já há quase 10, eu acho. Legal. E é o seguinte, desde a primeira tatuagem até a última, todas foram com Tudo ele, com ele. tudo com ele. Cara, ele tem uma mão leve, não é aquela mão pesada que você sofre na tatuagem, sabe? É uma mão ela é boa de você receber a tatuagem. Eu sou, eu sou viciado na arte dele. Então, desde os quadros, que ele também tem quadros, mas o foco dele mesmo é em tatuagem. E ele é especialista em Neotrad. E também ele tem uns flash tattoos que são muito divertidos. Eu não sei se eu consigo mostrar pra câmera, mas eu tenho uns flashes na perna que são muito bonitinhos. Tem uma coxinha aqui que é meu xodó. Eu tenho um lamen que é muito bonitinho também, todos eles com carinhas assim. E você chega com uma ideia pro Breno, ele desenvolve junto com você. Ele Legal. não é aquele cara que você entrega ideia e ele quer todo o crédito. Ele Uhum. trabalha a ideia junto com você. Claro que também, se você quiser deixar livre para ele vai fazer Da também. hora. E para quem também é ouvinte aqui do Backstage Cast, a gente também tem voucher de desconto aqui, ó. Tá aqui embaixo, né, Luiz? 15% de desconto na sua primeira tatuagem. Então chega lá no Instagram e fala assim: vim pelo backstage e troca uma ideia com o cara que ele é pesado, manda muito bem. Você curte umas tatu, né, Fábio? Não, Não curte, não? não. Tem algumas. Tem algumas, né? É. Pô, então se você quiser, o cara manda Ah, bem. legal. Eu recomendo. Da hora, né? Tem a da banda aqui, ó. Da banda Hardon. Essa aqui é a última que eu fiz. Caramba, bonita essa arte aí também, hein? Essa aqui é da minha terra. Da sua terra? Eu nasci na Suécia. É mesmo? É. Olha só, eu não sabia disso. Cidade chamada Karlskoga. Karlskoga. Ó, vamos começar então? Fala um pouco da sua história, Bom, inclusive de onde você veio. é uma cidade que fica meio que no centro da Suécia, ali em cima de um lago que tem lá. E meu pai estava trabalhando lá, foi fazer uma espécie de um estágio. Minha mãe já estava grávida, né, quando foram, e aí aconteceu de eu nascer lá. Que legal, cara. Mas eu vim pro Brasil pequenininho, com 1 ano, e no fim sou brasileiro, né? Porque a Suécia tem uma constituição, o Brasil tem outra. Uhum. Lá só é sueco quem é filho de sueco, aqui só é brasileiro quem é quem nasce em território brasileiro. Olha, não sabia. Aí deu um rolo aí até resolver a minha situação. Até os 24 anos eu não tinha pátria, Caraca, sério? sério. Não era Era. nem brasileiro nem sueco. Que doideira. E isso te dava uma complicação de vida, assim? Não, Não? não. Tive toda a documentação provisória pelo Brasil, né? Mas eu não era considerado. Entendi. Tipo, votar, você não podia votar. Podia, Podia? podia. Entendi. Ah, então Só era. que, assim, tinha algumas coisas que eu era limitado, assim, né? Tipo, até os 24 o Brasil me aceitou, mas sem eu ser 100% brasileiro. Mó Que doideira isso. sacanagem. Nossa. Aí tive que jurar bandeira, umas Sim. coisas loucas. Ah, imagino. Caramba, que coisa. Né? E hoje você tá tranquilo em ser brasileiro? Pensa em voltar pra Suécia Não. mesmo? Não? É? Você Eu gosta tive aqui? lá pra conhecer, achei muito legal, assim, o país é bem legal. Uhum. Fui no verão, né? Porque lá é 9 meses de frio, 3 de... É, Não dá pra falar que é calor também, né? não, tem dia quente, mas se chover, gela. Já era, nossa. Tipo, eu cheguei a pegar, tipo, 28, 29 graus num dia, choveu, caiu pra 2 no dia seguinte. Caraca, é muito sinistro. É. E... Mas assim, é um país, né? Total, Europa é outra coisa.
E é engraçado, eu morei nos Estados Unidos também, que é outra cultura. Uhum. Eu morei 1 ano em Ohio, nos Estados Unidos. Legal. E Gostou da experiência? terminei. Sim, eu fui como intercambista. Tá. Terminei a high school lá, né? Legal. Montei Que bandas, tinha uma massa. pá de show. Aliás, o meu estúdio, meio que me baseei num estúdio que eu fui lá em Ohio, com o meu professor de guitarra de lá, Olha. que era o Russell. Aí o Russell me levou pra fazer umas jamzinhas com banda, etc e tal, num estúdio que tinha em Toledo. Uhum. E o que eu achei curioso é que, tipo, tocava aqui com as minhas bandas, né, nos estúdiozinhos que tinha aqui. E eram estúdios não tão, né, sofisticados, mas tudo microfonado. Caramba, que massa. Então, assim, você tocava, você andava pelo estúdio, você escutava tudo, né? Você escutava Uhum. guitarra, baixo, batera, não importava onde você tava. Você não ficava na frente do ampli só ouvindo aquele som do ampli, que é o que acontece na maioria dos estúdios, né? Sim. Aí o guitarrista, um quer ouvir o outro, eles começam a brigar pra ver quem que vai aumentar mais a guitarra, no fim vira um Ninguém ouve bololô dentro da nada. sala. Aham. E aí, muitos anos depois, quando eu resolvi montar estúdio, eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer aquele lance que eu vi nos Estados Unidos em 1990. Que massa. 90, mano. 90. Quer É dizer, uma lá história, atrás. hein? E você vê assim, né? Por que que a qualidade das bandas, que você fala, pô, as bandas gringas tem uma, né? Uhum. Os caras pensam nessas estruturas, Sim. né? Então, pode parecer um pequeno detalhe, mas o fato de todo mundo se escutar com nitidez, você já foi lá no estúdio. Já. Então, É um assim, o puto meu estudo. foco no começo era ser uma sala de estúdio focada pro cara entrar lá e falar, mano, tive o melhor ensaio da minha vida, tô ouvindo Uhum. tudo, né? Massa. E demorou pra chegar, porque Caro, né? tudo é grana, né? Sim. Então você vai tendo que ter monitores, aumentando o número de monitores e, né? Uhum. Qualidade de som também, não adianta você colocar qualquer coisa, você tem que colocar uma coisa boa. Sim, sim. Eu, assim, em termos de PA e monitor de chão, eu procurei o melhor que eu consegui achar em termos de nacional, Tá. né? Eu queria até colocar coisas importadas ali, que tem qualidade melhor. Uhum. Mas eu acho que o nacional atendeu bem. É, Cara, assim, às vezes que eu fui, eu é. gostei muito. Mas o que que eu sempre fiz? Eu sempre fui meio over. Entendi. Então, assim, começar pelo ar-condicionado. Fui orçar o ar-condicionado, o cara falou, ó, põe 18 mil BTUs que tá sossegado. Comprei um de 24. Ah, você vai ter 2 caixas de 400 watts aí, RMS, vai te satisfazer. Coloquei 2 de 600. Nossa. Então, eu fui Entendi. colocando coisa a mais, né? Assim, eu cotava a coisa e subia. Tá. O que que eu tinha como mentalidade nisso daí? Você ter mais equipamento do que precisa, assim, em termos de potência, desde Aham. o ar quanto do som, Sim. você vai usar menos equipamento. Se previne de Então, fadiga, né? você não vai ter que usar o equipamento no pau, né, toda vez. Entendi. E, cara, Caraca. tirando o Twitter que estoura, porque o tecladista às vezes vai lá e, Uhum. né, Um sabuga o sample, né? teclado. Sample até que não, porque o sample ele vem É? meio masterizado, né? Tá. É mais teclado mesmo. Às vezes o cara passa o som com o teclado baixinho e na hora que ele muda o timbre lá, ele vai aumenta o som muito e as frequências ele vai nas frequências muito agudas e pá, Entendi. regaça o Twitter, né? Isso daí é normal acontecer. Caraca. E quando isso acontece, qual que é Você a sua... troca, É bem tranquilo. você Ah, abre ali, tem uma pecinha que você troca, ela queima, né? tá. Uma membrana que queima e aí você vai lá e troca. Que Caramba, é o vivendo e reparo do, aprendendo, é o hein? reparo do Twitter. Que legal. Só que a primeira vez que queimou, eu falei, fodeu-se, eu vou ter que comprar um Twitter novo. Mas eu já ia Aí você mais... descobre que custa R$ 80 o negócio e você Ufa. fala, Que bom, mano. não são os 800 do Twitter, né? Sim, sim. E o estúdio começou em 2008. 2008. Eu comecei com a sala lá, eu só tinha 2 caixas de PA, coloquei elas no alto, testei elas em cima, botei elas como no chão direto pro vocalista. Uhum. Fiz um monte de teste lá e do nada, quem aparece e agenda um ensaio? Pepeu Gomes. Caralho. Aí eu falei, puta que Nossa. pariu. Bom, vamos aí, vai. Eu já tinha um equipamento razoável, né? Já não coloquei coisa ruim lá, mas ainda faltava.
quando ele foi lá, né? Entendi. O cara é muito gente boa, me deu 1000 toques. Falou, ó, você precisa mexer aqui, mexer ali, mexer ali. Tudo que ele falou eu fiz. Legal. E realmente os toques que ele deu foram Certeiros. certeiros. Que massa. Ó, Certeiros. valeu Pepeu Gomes, hein? Valeu, O estúdio Pepeu ficou Gomes. muito É bom. isso aí. E entre outras, né, um outro que caiu lá de paraquedas uma vez foi o Seu Barriga do Chaves. Mentira. Sério? O original O ou original, tipo um cover? original. Porque ele já tinha feito uma cirurgia, né? Tá. Tava Tava magrinho. magrinho. Mas, meu, cara, muito gente boa, porque ele vinha pro Brasil pra cantar as músicas do Chaves. Que legal. E, putz, orçaram lá, chamaram o estúdio e falaram, ó, não fala pra ninguém, não sei o quê. Uhum. Então eu fiquei na minha. Entendi. Né? E foi curioso porque eu tava fazendo uma festa de aniversário no dia e minha casa é nos fundos, né? E tinha 2 amigas minhas que eram fanáticas por Chaves. E eu Nossa. tive que ficar Pianinho. pianinho. Caraca, mano. E aí? Elas Fiquei descobriram? piano? Não? Não. Que bom, hein? Não falei porque, meu, é assim, você tem que ter o lado profissional. Sim. Então, assim, depois eu falei, ah, vocês gostam de Chaves, seu barriga foi lá, não sei o que, mas não falei que foi no dia que elas estavam lá, né? Uhum. Vixe, agora elas sabem, hein? Ou não. Aí lascou. É melhor não falar nomes, né? Mas, assim, acontece muita coisa curiosa no estúdio, né? Então, desse tipo de coisa, de parecer gente que você nem imagina. Sim, sim. Pô, eu acho que ia ficar meio em choque, assim. Como assim, senhor Barriga veio no É, meu seu estúdio, né? Barriga. Se fosse no seu lugar, né? Já veio cara gringo lá, já veio... Putz, um monte de gente. Semana passada o Clemente apareceu lá com uma banda que ele vai produzir. A banda ensaiava lá, trouxeram o Clemente. Que da hora. O cara, O Clemente do Inocentes? Inocentes, é. Que massa. Que massa. Então, assim, vira e mexe, né? Tem gente lá que cai de paraquedas. Legal, isso também dá um know-how, né? Porque Dá. como o Pepeu fez, né? Com ele eu não troquei ideia, porque eu vi que ele tava lá. Na verdade, o Bruno, que trabalha comigo, falou: Ó, o Clemente tá aí, não sei o quê. E eu passei lá no estúdio, dei uma olhada só assim. Legal. Mas não troquei ideia com ele. Entendi. Porque também tem a questão do momento do cara, né? Ah, sim, eu não Se ele tá lá, tá entrar no meio trampando, do né? ensaio, Sim, sim. fazer Super nada. justo. Mas tem muita coisa que acontece assim, né? Uma vez eu tava do nada no estúdio, me ligaram, um cara de uma rádio de web, que é a Stay Rock. E... Ah, queria bater um papo com você, tô com uma ideia assim, assada, não sei o quê, pra fazer um programa. E eu sempre tive essa ideia de fazer um programa com banda ao vivo, né? Aquelas coisas BBC, Da hora. etc e tal. E eu tava começando a gravar, Tá. né? Naquela época eu tava começando a gravar mesmo, assim. Tava começando a entrar no mundo de gravação. Porque antes era só ensaio. Uhum. Aí eu falei, experiência, né? Então, as bandas, eles começaram a bucar as bandas pra fazer entrevista lá. A gente fazia um programa que chamava Live on the Rocks. E rolavam entrevistas. Aliás, fui eu que dei o nome. Ah, que da hora. Por causa do Rocks Studio, né? Live on the Ah! Rocks. Já fez o gancho fiz o ali. link. Aham. E aí começou a rolar pela rádio Stay Rock, esse Live on the Rocks. Então começou aí, primeiro umas bandas que ninguém conhecia, Uhum. e depois começou aí bastante banda do underground, né? Pessoal do Baranga foi, Caramba, olha. pessoal do Golpe de Estado foi lá, pessoal do Patrulha do Espaço. Galera da pesada, hein? Quem mais teve lá? Teve gente pra caramba. Os Buzik, os irmãos, aliás, muito louco. Os Buzik, eles tinham parado com o Dr. Sim e feito um trabalho chamado Buzik. Tá. E foram gravar lá. Gravamos, já conheci os caras e tudo mais. E aí, durante a pandemia, eu resolvi fazer um upgrade na bateria, porque eu tava precisando de uma bateria melhor pra fazer gravação. Uhum. Liguei pra um amigo meu, o Jorge Aniello. Falei que tem um monte de bateria, meu. A casa do cara, assim, você só vê, você entra lá, só tem bateria. Nossa senhora. Ó, tô procurando uma bateria assim, né? Pra Legalzinha, gravar, que seja então. legal. Uhum. Não muito cara, né? Não quero uma de 30 mil reais, né? Tá. Aí ele falou, ó, tem uma aqui. Tem uma branquinha, uma Pearl branca aqui. Quiser colar e dar uma olhada. Madeira é boa pra gravar. Não é o top do top, mas também já começa a ser um negócio bacana. Sim, sim. Aí ele falou, o baterista do Cinderella usava esse modelo de bateria. O baterista do Skid Row usava. Beleza, vamos lá. Vai ser essa mesmo.
Aí eu fui lá, olhei, ouvi a bateria, achei legal pra caralho, comprei, né? Ele levou pra mim lá no estúdio, que ele tem uma picape grandona lá. Montou a bateria pra mim, aí tá montando a bateria. Ah, essa bateria foi do Ivan Buzik, na época Caraca, do mano. Tafo. Eu falei, caralho, que louco. Ninguém menos, né? É. E o Ivan ensaia lá com a banda dele atual, que é o Night Stinger, né? Que é uma banda que ele tem lá paralela. Tá. Aí ele foi lá, tocou, né? E aí? Não reconheceu, não? Ele, puta, é minha batera, mano! Coincidência, né? É, velho. Batera Caramba, dos anos 80. Um puta som. Aliás, todo caramba. mundo que tá indo lá tá pirando na bateria. É a última que. É. Ela é animal. Ela é muito O animal. Denis ali. Caralho, mano. Ela é sonora, mas ao É. mesmo tempo ela é seca, né? Ela é É. confortável de ouvir, né? Ela não. O som dela não expande tanto dentro da Sim, sala. A que eu tinha anterior, ela não tinha um timbre tão bom, mas o som dela era mais barulhento, assim, vamos dizer, embolava mais, né? Essa ela é mais nítida. sim, Os sim. tambores são bem nítidos. A sala também contribui com isso, você acha? Total, assim. Quando eu fui montar o estúdio, o que eu fiz? Eu comecei a estudar acústica e comprar equipamento. Uhum. Então, assim, demorou na verdade, entre a ideia do estúdio e abrir o estúdio, demorou, tipo, 2 anos e meio. Caraca, você planejou bem. Então, eu fui comprando equipo, fui estudando, Uhum. né? Uhum. E eu queria comprar um imóvel para poder mexer. Tinha um apartamento, peguei uma casa destruída, né? Era o que dava para comprar e poder mexer também, Que é o que tá hoje. que é o que tá hoje. Mano, você mexeu bem se ela É. tava destruída. Ah, muita Legal. coisa ali tava nos cacarecos, mas putz, foi um processo, né? Aham. Então você começa por um lado até, né, chegar no que tá hoje. Certo. Foram 15 anos mexendo. Não é pouca coisa, né? Agora que eu acho que eu cheguei aonde eu realmente queria. Mas enfim, tô fazendo ainda coisa lá. Aliás, o pedreiro tava lá hoje. Tava mandando grana pra ele voltar amanhã que ele tava sem gasolina. Legal. E eu tô fazendo uma cabine de voz. Ah, Só só a cabine. que massa, Pra hein? locução e vocal, né? Sim. Isolada. Qual a importância você daria pra isso? Entre ter uma voz junto com a banda e a voz isolada? Então, na verdade, assim, eu fui em alguns estúdios focados em locução, né? E esses estúdios, eles têm cabines de voz pro locutor trabalhar. Tá. Eu comecei a ter muita demanda de locução, Desde mais do que de dublagem e banda. tal? Ou Não, só locução. Tá. A dublagem você precisa ter uma cabine com TV, Uhum. com algumas coisas a mais. Tá. Daí já vai ser um passo mais pra frente que eu quero fazer. Tem ideia de fazer? Tem. Ah, massa. Nessa cabine, né? A cabine Legal. eu já tô montando pra ter toda essa estrutura. Certo. E é um mercado, né? Então, assim, você tem que, dentro do estúdio, você tem que diversificar. Sim. Comecei como ensaio, comecei a gravar banda, fazer coisa ao vivo pra rádio, né? Que foi o Live on the Rocks. Uhum. Tive um programa de rádio mesmo, que chamava Up All Night, The Patifaria Show. Cara, eu já ouvi falar disso aí, É. hein? O Up All Night a gente só falava merda. A gente só tocava hard rock e só falava patifaria. Do jeitinho que eu gosto. Nossa, aquilo lá a gente dava muita risada. Tem algum lugar? Tem Salvo? tem online. Tem online? Depois, só não lembro como é que tá o endereço, mas tem online. Meu, se você me passar, eu vou botar o link aqui. São, acho que uns 20 e poucos episódios, alguma coisa Oh, assim. massa, massa. Não sei se chegou a tudo isso. Se tem hard rock é bom, cara. Mas, isso. nossa, mano, a gente falava muita merda, mano. Tinha uns programas que nem a gente acreditava nas absurdas que a gente falava. Que massa. Mas assim, rolou, né? Foi tudo momento, a coisa vai andando. E aí, hoje em dia eu não tô mais fazendo rádio, não tô mais fazendo nada, tô focado só nos ensaios, que eu tava melhorando a sala, então já demanda uma coisa legal. E tô melhorando a parte de gravação. Legal. Né? Agora, meu foco agora
melhorar a gravação o máximo que der. Aí. Você diz gravação junto com produção ou só gravação? Produção, tudo. Tudo pacotão. Fala um pouquinho de como que é ser produtor musical no Brasil, na sua visão. Então, você tem o produtor musical, né, que cuida da parte artística. Uhum. Você tem o cara que mexe com a engenharia de som. Tá. E hoje em dia você tem o produtor que é o engenheiro de som. Tá. Né? Eu gosto mais da parte artística, de mexer com nota, arranjo, Uhum. cuidado, sei lá, da execução do vocalista. Então, a minha parte é mais essa. A minha parte técnica eu sei mexer, sei microfonar, sei gravar e tudo mais. Uhum. Então, agora, quando eu faço o processo de gravação, o ideal, no meu conceito, é não finalizar. É terceirizar para alguém mixar, masterizar, Entendi, etc. entendi. Porque você tá muito envolvido ali e às vezes vale mais a pena você Pisar no freio. pisar no freio e falar, Uhum. eu fiz minha parte. Tipo um psicólogo, né? Fiz minha parte, agora vamos ver o que vai vir de outra pessoa. Legal, legal. Isso é Né? bom que você também dá uma movimentada no mercado, né? Mas eu acho, assim, eu gosto às vezes de pegar a coisa para mixar, para, né, Treinar, tal. treinar Uhum. e tudo mais, etc e tal. Tá. Mas o processo de você transferir essas funções Uhum. são legais. Por exemplo, masterização não tenho condição de fazer. Eu já abro o jogo, falo, ó, quer fazer masterização, contrata um estúdio de masterização. Uhum. Porque é outra pegada. Se for num estúdio de masterização, o cara vai ter 8 monitores diferentes. Ele vai ter compressor fodão para fazer a coisa, Uhum. né? Sim. Máquina mesmo, não é dentro do computador ali. Uhum. É Isso físico, né? faz muita diferença. Você curte. É uma discussão que eu venho trocando ideia com amigos, né, e tal. E você pegou no ponto certo. Você vê diferença entre ter o analógico e o plugin, ou o camper, ou enfim. Ó, na parte de guitarra, eu tenho experiência. Uhum. Esse último disco do Hardon que a gente tá gravando agora, Uhum. eu gravei algumas faixas direto no plugin, Tá. né? Contra que a gente produz a banda, né? Não sou só Sim. eu o produtor. Uhum. E o nosso baixista falou, não grava no plugin, que vai dar diferença, vai ficar uma bosta, não sei o quê, biriri, bororó, vai faltar pegada, blá, blá, blá. Eu falei, não, Aí comecei a falar com um monte de gente. Uns falavam, não faz diferença, outros faz. Você Sim. quer saber? Vou gravar. Uhum. Aí faltou aquela, né? Aquela coisa assim. O que eu fiz? Regravei. E realmente deu diferença. Aí você regravou no analógico. No amplificador. Tá. Microfonado e etc e tal. A pegada é outra. Caraca. A pegada é outra. Assim, você sente sei lá, uma pressão, um respiro ali diferente. Agora, depois de gravar, né? Eu gravo Uhum. sempre uma linha e o som de guitarra. O que eu fiz? Deixa eu botar o plugin agora que eu gravei com o amplificador. Legal. Aí o resultado ficou legal. Dá tipo uma voz nova? Não, fica o mesmo plugin que eu usei com a mesma regulagem, gravando ele direto na linha, assim, espetado ali, saiu um som. Olha. Sim, sim. Quando eu botei no ampli, que tem a parte física do falante mexendo, que Caraca. influencia até na execução, a impressão que eu tive ali de você tá tocando. É aquela coisa do grave batendo no peito e você sentindo a emoção da música, Não talvez? sei, parece que tem um respiro diferente, assim, fica... Eu não sei explicar. Muito mas feeling, né? É, questão de feeling. Entendi. E dá diferença mesmo, assim, do plugin, você tá tocando e ouvindo um amplificador e você tá tocando e ouvindo aquela coisa dura do plugin. Uhum. Que é muito Né? compressor, enfim, Pode né? É um ser. monte de coisa, né? Porque, assim, quando o som vem muito pronto, você Uhum. executa com a mão de um jeito, né? Quando você Sim. tem que socar a mão pra sair som de válvula ou Sim, transistor, o sim. que seja, Aham. muda. Né? Então, É. às vezes, você senta mais a mão, a pegada fica diferente. Sim.
E eu achei É, interessante isso. eu tenho essa opinião também. Um amigo meu, uma vez, ele me fez um adendo que eu achei muito interessante, que é a experiência que ele tem com o ampli físico, né, Uhum, o analógico, ajudou ele no plugin. Ou seja, ele usa sim o amp valvulado, né, que uhum. seja lá, mas ele faz igual você, ele dá uma mescla com o plugin porque ele sente a cerejinha no bolo, sabe? Então, o plugin, ele te abre um leque, né? Então, Sim. o que que acontece? Ou você tem, sei lá, 6 cabeçotes diferentes, Uhum. para você, porque cada cabeçote vai trabalhar uma frequência diferente e dá uma diferença. Você pega um Mesa Bug é uma história, um Uhum. Marshall é outra, um Carvin é outra e por aí vai, né? Você pega alguns amplis desenvolvidos por, tipo, eu tô com um Randall lá do George Lynch, Legal. que ele é o quê? Ele é um JCM 800, meio que turbinado, então ele tem um pouco mais de drive, mas não é o 800, né? E também não Valvulado, é o né, também? Randall. Não é o Randall, aham. É, É um meio termo é um bom meio aí. termo. Quer Aham. dizer, o que, que ele foi lá? Ele pegou um 800, provavelmente, falou, ó, mexe aqui, mexe ali, mexe lá, Hum. chega até tanto de distorção e saiu o cabeçote dele. Tá. E, cara, eu achei um achado, assim, o cara tava queimando. Eu falei, ah, meu, Vai ser meu. 12 vezes sem juros, vambora. A gente pensa na fatura do cartão, né? Depois eu me viro. Mas, e aí, esse lance dos amplificadores, meu, é uma coisa que faz muita diferença. O plugin, o que que acontece? Você vai ter tudo ali, né? Sim, sim. Então, hoje em dia o cara faz um plugin baseado no Marshall, um plugin baseado no Mesa Bug, um plugin... Então, ele já vai ter aquela cereja no bolo no Uhum. plugin, o que é muito Sim, mais prático, né? Do que sim. você ter, sei lá, 15 amplificadores diferentes. Que é um outro ramo legal para você trabalhar, que chama reamp, né? Ah, sim. né? É tipo Criar. uma masterização pra. Não, você grava, você pega o canal em linha que o cara gravou, na Uhum. casa dele lá, seu amigo gravou com, sei lá, o Marshall que ele tem na casa dele pra ter a pegada do ampli, Uhum. né? E você passa esse sinal em linha, sem o ampli, só a linha, saindo direto da guitarra, no amplificador que quiser, né? Num Mesa Bug, num Marshall, É, aí o céu é o limite, né? num GK, aí o céu é o limite. Legal, Então muito você legal. pode brincar com o amplificador. E tem outro detalhe, falante muda, som. Uhum. Então você coloca um falante da Eminence, vai ser um som. Você coloca um V30 da Celestion, vai ser outro som. Você tem uma gama de falantes aí gigantesca que vai mudar o timbre da guitarra. Uhum. A caixa, se for de um falante, vai ter um som. Se for aberta, vai ter outro som. Se for fechada, outro som. Se for 4 falantes, outro som. E aí você chega nos microfones, né? Que você tem o SM57, que é o tradicional. Aí você tem opções aí da Sennheiser, que tem uns microfones não tão caros também, que você pode Uhum. usar como para mesclar o som e sai 2 timbres diferentes. Daí na hora que você mistura os 2 microfones, você tem outro som em cima daquele amplificador que você usou. Caraca, dá Então pra o pirar céu é o muito, né? limite, mano. Nossa. Agora, microfone assim que eu vi assim que é foda, 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 são microfones de fita, né? O que A que seria? Royer ele é uma fita dentro do microfone. Tipo uma fita crepe? Não. Não sei o tipo de fita que é. Eu sei que ele tem Olha. uma fita no microfone, ele não é um cardioide de pressão, né? Então é um microfone que você tem que colocar ele numa certa posição, que senão a fita cola no microfone e você perde o microfone. Então eles são bem Caraca. sensíveis. Aham. Mas, cara, os microfones de fita, mano, Você curtiu? quando, assim, o que eu ouvi de microfone de fita, você fala, ah, por isso que o som do disco do Extreme lá tem aquele som. Daquele D, né? Porque usam microfones. Ele Caraca. pega frequências que os microfones cardioides ali, o SM57, 902 da Shure, eles não pegam aquilo lá. Então ele dá Sim. um corpo diferente, um brilho diferente pra coisa. Só que são microfones. E aí os microfones aí você tem os cardioides de fita, né? Inclusive quem quiser pesquisar sobre microfone, Uhum. o Fábio Henriques tem um guia de microfones. É um livro que vai contar como você vai usar cada microfone para usar para voz, para guitarra, para Caraca. bateria.
Então você vai ter os overs de bateria, microfone para tambor, a gama de microfone que você pode usar em tambor, a gama de microfone que você pode usar em bumbo. Que massa. Como, né, colocar o microfone, coloca o microfone à frente, atrás do bumbo. Então ele dá umas dicas de microfonação. Tá. E, cara, foi um livro que eu achei bem legal por causa disso, porque fala de um monte de microfone diferente. E é em português, né? Você É tinha em português, comentado? ele Em é brasileiro. português. Então, gente, quem quiser, fica a dica aí, hein? Você tem mais alguma dica de livro? Porque Tenho. esse material é Aliás, super naquele importante, né? período que eu falei que eu fiquei 2 anos estudando, eu comprei o Manual Prático de Acústica, Ah, moleque. que é um livrinho assim, mais ou menos de umas 600... Prático. Super prático. É. 600 Umas páginas. 600 páginas. Do Solon do Vale. Solon do Solon Vale. Vale. Eu acho que tem até em PDF para vender na internet hoje. Tá. É assim, ele te ensina desde como você montar a proporção de uma sala para ela ter uma curva de reverberação boa, que foi o que eu fiz na minha, eu fiz cálculo, Isso é animal, cara. né? Então, assim, a sala ela tem que ter uma proporção de largura, comprimento e altura, o cubo, Sim. né? Aham. Para você chegar numa curva de reverberação legal, Ideal. Aham. ideal. Certo. Então, dentro do que eu tinha, que eu fui atrás de sala, eu tinha que achar essa proporção aqui e tivesse um pé direito que eu pudesse fazer. A sala que eu tô lá, ela tem o pé direito até um pouco mais alto, então eu pude dar uma rebaixada, não sei se você já viu o teto lá do estúdio, Sim. com aquelas caixas, né? Aham. Que foi um amigo meu que deu as ideias de fazer, a ideia Da de fazer. hora. Aliás, a parede também foi ideia dele. Pô, e é A parede de bonito, cara. tijolinho no final. Lá, É no muito fundo. bonita. E Massa. então eu fiz o cálculo da cubagem da sala Uhum. para ela ter uma curva de reverberação que ajudasse o som propagar sem embolar. Então, quando você tem uma sala muito comprida, Uhum. né, você vai ter certas frequências que vão rebater ali muito. Tipo igreja, né? Igreja tem... Então... Igreja, o problema é que ela é comprida e Não, alta, a né? questão, assim, você pode ter uma igreja com a curva certinha de reverberação. O problema são os materiais que eles têm dentro da igreja. Entendi. Então, assim, você começa com a cubagem da sala, né? Ela tem que ter tanto por tanto por tanto. Uhum. Você tem que... Algumas coisas você tem que trabalhar, tipo, cantos para não ter sobra de grave, né? Então você tem que colocar alguns bass traps. Porque você joga muita frequência grave, mesmo você tendo uma curva de reverberação boa, o grave dentro de um ambiente fechado, ele vai querer sair para algum lugar. As ondas são muito grandes. Tá. Então você tem que fazer armadilha de grave para sugar o grave e o grave não embolar dentro da sala. Legal. Se você deixa tudo muito vivo, você vai ter reverberação de agudo, né? Então a frequência aguda começa a bater, que é o que acontece na igreja. Sim. O reverb, né? Aham. Natural da coisa. Porque é agudo rebatendo para tudo que é lado, Sim. né? Então o que acontece? Aqui a gente tem uma sala quase morta, ela não é 100% morta, mas isso daqui é usado para matar o som. Isso daqui não isola nada. Isso daqui só está sendo usado para o som não refletir, né? Massa. Isso é uma coisa também que eles falam no livro. Você quer isolar uma sala, concreto, né? Concreto material. Concreto. Legal. Então o que eu fiz? Eu fiz a famosa sala box in a box. Caraca. Uma caixa dentro da outra. A minha sala era maior. Eu coloquei um piso de borracha Uhum. no chão e construí paredes internas de concreto com areia dentro. Caraca. Pra não entrar e não sair som. Porque você já viu, né? Você fica do lado de fora ali, você não escuta. Não ouve nada. Não tem banda. Você fala, Não. mano, não é possível. Meu, dá pra Isso dormir ali. Dá. Eu já dormi algumas vezes. Mas assim, eu fiquei impressionado com o quanto de isolamento que eu consegui. Uhum. Né? Com essa questão do concreto. Mas foi tudo pesquisa. Eu fui comprar equipamento usado, uma caixa de baixo de um cara, e ele que me deu a ideia de botar que ele falou, eu tava com problema de vazamento, eu fiz uma parede de concreto e enchi de areia dentro. Falei, interessante, massa, né? Uhum. O som Sim. não passar. Quando eu fiz a parede lá, falei, nós vamos subir a parede de concreto e vai colocando areia, vai socando. Nossa, o pedreiro amou. Adorou né? você, né? Mas, cara, deu certo. Que interessante.
Eu cheguei a ter uma vizinha que, a minha vizinha de casa ali, né, chegou a reclamar de som, porque, Uhum. etc e tal. O limite são 40 decibéis. 40 decibéis é esse ventilador aí, assim. Caraca, é bem pouquinho, né? E ela reclamava que tinha o ruído de fundo, né? Tá. Foi psil, recebi chamada do psil, etc e tal. Aí o psil me deu uma opção de falar, ó, ou vai o nosso técnico, ou você contrata um técnico para fazer a medição. Que traz o relatório. Se estiver dentro dos limites, você tá liberado para trabalhar. Uhum. Contratei o técnico, né? Com o Fiofó na fiofó na mão. mão, porque se passasse eu ia ter que isolar mais, dar um Uhum. jeito de isolar mais. E deram 39 decibéis. Nossa, ali, ó. Aí foi mó engraçado, porque eu fui entregar o relatório no psil, né? Eu tinha ido pegar a lista, eles passam uma lista de técnico, contato, pra você fazer orçamento. Aham. Voltei lá com. Meu, nem olhei. Olhei o primeiro que eu achei lá da lista, chamei o cara, ele foi lá, fez. E entreguei o relatório dentro dos limites. Lógico, eu paguei o relatório, etc e Uhum. tal. Sim. Aí o cara que recebeu entrou lá na salinha lá, falou: Ô, o diretor aqui quer falar com você. Entra aí. Putz. Falei, putz, aí você já começa a suar frio, fala, meu, o cara levantou, esticou o braço. Esse é o primeiro estúdio de São Paulo que me entrega um relatório desses. Caraca, maluco. Parabéns, você tem uma sala super isolada. Pode vir quantas reclamações essa sua vizinha quiser fazer, porque você tá dentro do limite permitido pela lei. Caraca. Tipo assim. Mas, cara, botei coisa lá, fala. Porque ela ia reclamando, eu ia isolando. E aí reclamando, chegou uma hora que eu falei, mano, não é possível. Não dá pra. E aí ela chamou o psil. Aí eu parei de mexer, ela chamou o psil. Aí quando ela chamou o psil, eu chamei o cara pra fazer a leitura. Aham. Falei, meu, não é possível. Aí tava dentro Do do limite. limite. Putz, ainda bem, né? Que você E foi mexendo, agora, porque senão é poderia não. surreal. Agora o estúdio mais bem isolado de São Paulo dizem que é o estúdio da Transamérica, da Rádio Transamérica. Que fica onde? É dentro da rádio. Ah, Eles têm um estúdio lá que falam que, meu, é zero de vazamento. zero. Nossa, Mas, que putz, massa. paredona gigante. Né? Você me fez lembrar daquela sala da loucura, sabe? Não sei se você já ouviu falar. Que é a sala mais silenciosa do planeta. Você entra lá, você começa Então, a ouvir mas o seu aí. sangue Então, correndo. o que que o cara. Pra pessoa chegar nessa questão de silêncio interno, né? Então você vai ter um isolamento do som externo, você não vai Uhum. ouvir nada de fora, mas espuma, você vai ter espuma em toda a sala, que ela vai absorver. Só que provavelmente essa daqui deve ser placa 2,5. Você vai ter umas placas maiores assim de espuma. Porque quanto mais profunda a espuma for, mais ela absorve o som. E aí você não vai ter nada vivo. Quanto mais você vai absorvendo o som, a sala vai ficando. Você Nossa. grita dentro da sala, né? Você não consegue ouvir o seu próprio grito. Porque você secou tanto a sala que ela não tem reverberação, ela não volta o som. Sim. Eu tenho vontade de visitar, mas deve ser uma experiência muito, Ah, né? não sei. Porque dizem que é a sala da loucura por isso. Porque você ouve Você não seu ouve nada. sangue. Não, você começa a perceber seu sangue, você fica arrepiado, você ouve seu pelo arrepiando. Então, porque você não consegue. Na verdade, você vai estar. Sabe quando você tampa o ouvido assim que você se ouve? Aham. É porque deve ser tão seca a sala que você não escuta nada externo, né? Você fica hipersensível, Você né? fica. Você fica como se Auditivamente. tivesse tampado o ouvido e você tá se ouvindo. Que maluquice. Fábio, me passa 5 dicas de como fazer uma boa produção musical. Agora o bicho vai pegar. Então vamos lá. Primeira coisa. Regulem seus instrumentos. Anota, hein, ó. Não quero ver músico com guitarra desafinada, não. Cara, é assim. O cara tem que estar com o instrumento afinado, tem que estar com corda nova, né? Baixistas e guitarristas. Uhum. Bateristas, peles boas, uma bateria boa, um instrumento que afina, porque tem bateria que não afina, Sim, né? já peguei algumas como road. A Nossa. banda tem que. Segunda dica, a banda tem que saber a música. Já Não é pe- porque você tá produzindo que você tem que fazer a música dos caras, Não, né? o cara tem que saber a música, né? Já peguei Uhum. gente que, meu. Ah, que é aqui agora mesmo? O cara tá no meio da gravação. Não sabe Putz, qual que é a parte seguinte da música. aí complica.
Mas assim, banda despreparada, mal ensaiada, o cara não sabe tocar. Às vezes sabe a música, mas não sabe tocar direito. Uhum. E tudo isso vai, né? São, assim, você pega uma guitarra que não tá legal, chega lá no fim, não tem como fazer mágica. Uhum. Se o começo, a base ficou ruim, lá no fim vai ficar ruim. Melhor, quanto melhor a execução, melhor o final da coisa. Igual comida, né? Se pegar um bife de É, segunda, você vai ter um prato de segunda. é. Então, assim, lógico, o cara não precisa ter uma Gibson de 25 pau pra ensaiar, pra ir gravar. Sim, sim. Meu, você com uma guitarra Tajima bem regulada, cara, você consegue tirar um puta som, Com certeza. né? Lembrando que a Tajima hoje, né, atualmente, 2023, ela tá muito boa. Não, mas ela sempre foi muito boa. Ela tem as linhas baratas, Aham. né? Mas assim, a Tajima sempre teve guitarras muito Sempre boas. teve guitarras boas. Sempre teve Cara, guitarras boas, desde o impressionante. começo. Eu tenho um amigo meu de escola, isso foi em 88. Ele fez uma guitarra com o Tajima, uma Strato, Uhum. super Strato, né? Tipo Charvel, assim. Certo. Mano, eu toquei na Animal. guitarra do cara na época, putz, orgasmos Nossa. múltiplos. Puta som a guitarra, mano. Da hora. E foi feita por ele mesmo, né? Na O época que ele, 6. ele nem Aham. tinha fábrica, assim, era só luthieria. Aham. É E 80, né? 80 ele é, tava. 88. Aham. Eu estudei 88. com ele em 88. Eu acho que foi uma das Sim. primeiras levas de guitarra. Ele tem até hoje. Sérgio Nossa, Casanova. que da hora. É. E também trabalha com produção, com música, etc e tal. Massa. E professor de produção de música. Pô, legal. Queria É, trocar uma ideia com esse cara aí, hein? Interessante. também foi para essa área. Mas enfim, então seria instrumento bom, saber a música, escolher um produtor que tenha a ver com você, né? Não adianta você pegar um produtor de heavy metal e querer gravar MPB, que a linguagem do cara vai ser totalmente diferente, Uhum. né? Apesar do cara ter que estudar, né? Não Não, tem nada a ver o o cara, linguajar, né? assim, pode ter o conhecimento da coisa, Uhum. mas o cara que é focado em MPB, ele vai ter muito mais ginga do que um cara de rock gravando MPB. E Concordo, vice-versa. concordo. Você pega um cara que manja de MPB, você vai falar, puta, o timbre da sua guitarra tá faltando ali, vamos botar um pouquinho mais de 2K presença pra vir o som mais, né? Uhum. Tchananã. Sim, Cara, o cara que ouve rock e manja de distorção e etc e tal, ele vai saber chegar nos timbres legais. sim. O cara da MPB vai saber chegar nos puta timbres de violão que você vai falar, mano do céu. Da hora. E sem falar a parte de Aham. arranjo, que, assim, a linguagem é outra, né? Sim, É, o traquejo de voz, de canto é diferente na MPB e no rock. Então, a não sei que. como o produtor se posiciona diante disso vai ser diferente, né? Por exemplo, eu sou fãzaço do Barão Vermelho, né? O Barão teve ali a fase do Cazuza, que é um rock mais pop. Uhum. Quando o Cazuza saiu, o Barão virou uma banda mais com pegada, muita influência do Aerosmith, né? Sim. Uma banda mais setentona. Até tinha umas influências dos anos 80 do Aerosmith, resolveram botar percussão para dar uma mudada, trazer uma brasileirada pro som, que entrou o Peninha. Uhum. E final dos anos 90, eles contrataram um produtor de pop, que eu não lembro o nome do cara, e fizeram um disco totalmente pop, que é o que tem Puro Êxtase, né? Com barulho de coisa mais sintetizada. O produtor que deu a cara pra banda. Que Certo. a cara da banda, se você for pensar bem, era aquele rock anos 70. O produtor virou a banda ao contrário, mas a banda quis mudar a cara. Então aí é a hora que você fala, putz, eu vou pegar um produtor, sei lá, eu faço, sei lá, hard rock, Uhum. tradicional dos anos 80, mas eu quero fazer umas pitadas de som moderno no hard rock, uma coisa meio Nine Inch Nails, fazer um negócio diferente. Cara, você tem que pegar um produtor que tem aquela linguagem para moldar o seu som. Sim. É, e o legal também é que o músico, ele é isso que você falou, né? Literalmente ele molda, né? Se você quer um cara que produz do jeito que você almeja, você tem que ir atrás dele, mas você tem que estar disposto a isso, né?
Então, você tem o produtor, que assim, vamos supor, você pega um produtor que tem uma linha de rock, Uhum. você tem uma banda de rock, não, sei lá, heavy metal, que seja. Certo. Você pegou o cara naquela linha, ele vai tirar aquilo que você almeja, dentro do que você almeja, na sua linguagem, vai falar a mesma língua, Sim. então ele vai fazer a banda, né? Ele vai puxar o melhor da banda. É um coach, né? É um É um técnico, coach. né? Então, o que que acontece muito? Às vezes o pessoal da banda, eles não ouvem o músico não ouve a banda como banda. Ele ouve o instrumento dele, Uhum. tanto que você vai mixar, o baterista fala, aumenta o tom aqui um pouquinho pra mim. Só ele ouviu que o tom tá um pelinho pra baixo. Sim. Eu fiz um que não tá aparecendo, né? Sim. Então o que que acontece? O músico, ele vai ouvir uma mixagem pensando no instrumento dele. O guitarrista vai pensar na guitarra, o baterista vai pensar na bateria, o vocalista vai pensar no vocal, né? E Uhum. assim por diante. O produtor, ele vai ouvir a música como Como banda. música, Uhum. né? Então, às vezes alguma coisa que um dos músicos fez ali, sei lá, tem 3, 4 linhas de guitarra num pedaço ali, você deixa o músico gravar, né? Tudo é ideia. Se o Uhum. músico pensou naquilo ali, tudo é ideia. Só que você vai ter que saber o quanto daquilo ali vai colocar ou não, pra música ficar boa. Sim. Porque às vezes um detalhe na música pode deixar a música sensacional e pode estragar a sua música. E às vezes pode ser irrelevante, E às né? vezes pode ser relevante. Sim. Se for relevante, você deixa ali num cantinho, faz um efeitinho Uhum. legal, usa uma vez. Isso é uma coisa legal em música. Quando você pensa na música, você tem um elemento assim no meio da música que chama atenção e só tá ali. Que da hora. Por quê? É aquilo ali que vai chamar a atenção e o cara vai lembrar da sua música por causa daquele detalhe. Sim. É, putz, e quantas músicas ficam Não, marcadas porque você mas ouviu um negocinho ali, é. né? Aham. Assim, isso é uma das mágicas, né, que eu acho que acontece. Beatles fazia isso direto, Sim. né? Pegava assim, colocava sei lá, um trechinho no meio da música que só tinha ali, você fala, mano, Como pode, é. né? E, cara, banda que, assim, que eu piro em termos de arranjo, coloca esses detalhezinhos jogados aqui e ali, é Aerosmith. Eu ia falar, citar eles. Nossa, mano. O Rolling Stones também eu sinto um pouco disso. Rolling Stones tem, mas eu acho que o Aero Ele acho que é a ganha, banda né? que mais. O Steven Tyler, o cara é um O gênio, cara é o mano. gênio. Não tem como Ele competir, tem, né? assim. Ele é baterista que canta pra caralho, que toca mandolim, piano, guitarra, o que der na mão do cara, o cara sai tocando, Uhum. né? E ele que tem essas viagens de arranjo, de pirações e etc e tal dentro da banda. Você pega ali aquela fase ali dos anos 80 do Aerosmith, mano, Tão voando, né? estão voando. E do Nossa. Permanent Vacation, o Get a Grip, o Pump, cara, você começa a ouvir, você abstrai a música principal, a melodia, e começa a ouvir tudo que tá no fundo, você fala, caralho, mano. É uma aula, né? É. Sem falar quando entra em orquestração e etc. Daí já é. Mas assim, barulhinho, Aham. E o chocalhozinho. que me chama a atenção é que no ao vivo é tão bom quanto. Então, eles sabem dosar no ao vivo, não ter as coisas, alguns elementos, mas Uhum. vem a música, a porrada da música. Então Nossa. você tem uma leitura de estúdio, né, com detalhezinhos, barulhinhos, etc e tal, que ao vivo, às vezes, meu, não precisa, Uhum. né? Às vezes ali o rockão na cara, Original, é, né? Aham. Rock and roll, ele né? vem. E se você pegar o disco ao vivo lá dessa época, que é Little South of Sanity, se não me engano, que tem essas músicas do Get a Grip, do Permanent Vacation, você vai ver que alguns detalhes o tecladista faz, né? Mas não tem tudo que tem no estúdio, não. Nossa. Chegar em casa eu vou ouvir. Eu vou ouvir essa live aí. A Aerosmith é uma coisa que, meu, você começa a ouvir a música atrás da música, você fica louco, mano. Sim, sim. E é muito engraçado, porque assim, ó, com o tempo eu fui mudando caixa de referência,
eu fui mudando a acústica da sala de mixagem. Ainda tô mexendo, vou mexer ainda nela mais um pouquinho. Uhum. E... Cara, você começa... Aí você coloca a mesma música que você já ouviu 700 mil vezes. E aí você ouve um negócio Você diferente. ouve um negócio diferente. Porque você tem uma caixa que ela tem melhor... Ah! Meu irmão trouxe um microfone pra mim. Um microfone não, um fone de ouvido. Né? Hum. Da Neumann. Seu Que é irmão, um... ele gosta de fone, né? Ele Caraca. comprou um Neumann. Ele falou, mano, esse fone é fodido. Eu falei, Aham. meu, eu tô precisando de um fone bom. Aí ele veio essa última vez aí, eu falei, meu, traz pra mim um fone. Traz o seu, eu vou testar. Uhum. Aí se for, eu compro o seu e daí você compra outro lá. Mano, eu botei I Love It Loud do Kiss pra ouvir. Uhum. No fone. O fone ele é high-end. Peraí. O que é um fone high-end? O fone high-end é que ele tem as frequências todas flats. Então não sobra frequência de um lado, frequência de outro. Então ele é um fone flat. Uhum. Eu falei, vamos ouvir I Love It Loud, que puta som de batera, né? Uhum. Cara, tem um ruído, no refrão da música, que eu nunca tinha ouvido aquela coisa na minha vida. Eu fui ouvir no fone high-end, mano. Caraca. Nem com o vinil? Você deve ter essa música em vinil. Tenho, não, mas assim, nem com vinil, nem com monitor. Eu boto no monitor, não aparece essa frequência. Nossa, que Eu boto massa, nas cara. caixinhas de casa, botei no fone high-end, tem um... Eu falei, mano, tem alguma coisa errada aqui. Pera aí, o É que tá tipo, é acontecendo? tipo o CD da Xuxa ao contrário, né? Não, não é. Assim, é mixado tão baixo o negócio que Uhum. só assim, você vai ter que estar com um equipamento com uma que vai pegar todas as frequências para você ouvir aquilo ali, Uhum. né? E cara, nem em fone, né, nos fonezinhos normal, eu tinha sacado aqui, fui sacar agora, meu, a música é de 83, assim, eu ouvi Sim. quando lançou. Aham. E eu ouvi muito a música. É, Kiss é banda de E aí, cabeceira, né? com esse fone aí, eu comecei a ouvir coisas, né? Agora eu Aí tô você... gravando. Não, o legal é que esse tipo de coisa, para você gravar, né? Sim, Você tem um fone que aparece em frequências que você não espera que apareçam, cara, vai melhorando tudo, né? sim. Porque você fala, puta, olha isso daqui, ó, tá sobrando no tom do cara. Você só vai escutar num fone high-end. Você não dá uma pirada com um equipamento desse, não? Tipo assim, Não, putz, como é que eu tiro isso aqui agora? você tira, porque assim, ó, vamos supor, se você tá na gravação monitorando e você consegue detectar um ruído, você fala, opa, Na hora você para e... você para e volta atrás. Entendi. Se tiver já A- gravado, Aí, aí, entendeu? Essa aqui aí foi minha... virou a molinha do Led Zeppelin lá que pega o no bumbo. Caraca. É, aí faz parte da mágica da gravação. E Entendi. já aconteceu muita coisa de erro de gravação, assim, você fazer uma coisa ali, puff, e aparecer um som do nada, que é uma mistura, chama psicoacústica. Então o que que acontece? Você pega uma frequência daqui com outra frequência de lá, que elas somam e criam um som Caramba. que não foi feito por ninguém. Chama psicoacústica. Então Aliens. aquilo ali não existe. Se você abaixar um, some aquilo. Se você abaixar o outro, some aquilo. Você coloca os dois no mesmo nível, aparece um negócio mágico ali no meio. Você tem um exemplo que você Putz. lembra, assim? De cabeça eu não vou lembrar. Não. Que também deve ser uma mosca branca, né? Não, Vem eu fácil. vi isso daí num vídeo do Aerosmith. Eles, inclusive, acho que foi no Caramba. Making of Pump, que ele Vou fala disso procurar. daí. E aconteceu por acidente já em gravação minha. De aparecer Interessante. som do nada, assim. Você fala, mano, o que é Que isso? que é isso? Não, ninguém E você fez não isso. consegue achar. Fala em gravação sua. Fala um pouco aí das suas bandas. Bom, comecei lá atrás em bandas de escola, né? Uhum. E aí a primeira banda mesmo assim que a gente começou a gravar, fazer demo, chamava Gypsy. Gypsy. A gente gravou, a primeira música foi a Hearts on Fire, depois fizemos uma demo com mais 2 músicas e chegamos a compor 7 músicas, gravamos ao vivo, Legal. em VHS, essas coisas.
Mas a banda não foi pra frente, acabou em 94. Aí de 94 a 96, eu tive um hiato, fiquei só tocando guitarra em casa, fiquei sem banda, não sei o quê. Uhum. Aí pintou um convite pra entrar no 1853. Aí a gente começou a fazer show pra caralho. Em 1853 tocava Nossa. autoral a cada 15 dias, 10, 15 Nossa. dias em São Paulo tinha show. Em 90 aí? 96 até 2006. Pô, bastante tempo. 10 10 anos, né? anos de estrada. 10 anos Fizemos fazendo a dois cada 15 discos. dias? É, o primeiro, assim, a gente começou em 96, gravou uma demo em 98, 97, 98, que eu não lembro quando que foi. Uhum. O primeiro disco saiu em 2001, né? O segundo a gente começou a gravar, terminou em 2006. E aí a banda deu uma... Tudo no Brasil, isso. Tudo no Brasil. Entendi. Fora eu não fiz nada de trabalho. Tá. Aí eu tava no 853, apareceu um convite pra eu tocar no Exótica. Essa E, banda aí e o tem uma Exótica estrada tava boa aí. nativa, eles estavam Uhum. precisando de um cara pra fazer o Paul Stanley cover deles do Kiss Cover. Uhum. Eu tava a fim de tocar mesmo, assim, o 853 tava meio que diminuindo a frequência de show, então a gente começou a fazer um show por mês. Uhum. Aí eu peguei e entrei no Kiss Cover. Só que daí o Kiss Cover começou a demandar todo final de semana show. E junto com o convite pro Kiss Cover veio o convite pro Exótica. E Entendi. aí, quando entrou no Exótica, aí a coisa ficou legal. Aí a gente começou a rodar o Brasil, aí fazer um monte de show. Fomos indicados como o melhor show nacional no Prêmio Dinamite. Que da hora. Saí na capa da Folha de São Paulo, do Caderno da Folha. Que massa, cara. Isso em que ano? 2007, 2008. Legal, legal. Eles chamaram a banda inteira. Nossa, rolou uma ciumeira. A gente fez uma sessão de foto que a gente ia fazer um show de carnaval no Manifesto. Legal. E o Exótica era tudo maquiado, né? Sim. E os caras pegaram a minha foto e botaram na capa da revista. Nossa, todo mundo falou. E aí, qual é? Da Folha de Estadão, alguma coisa assim. Os caras da banda ficaram... Rolou a ciumeira. Mas enfim. E aí o Exótica fez muito show. Tocamos em Varginha, naquele festival do ZT lá que tem lá. Sim, sim. É, Eu tenho vontade de visitar lá. é legal. Tenho vontade. Interior de São Paulo direto, muito lugar. Fomos pra Fortaleza fazer festival. Tocamos com o Dr. Sim lá em Fortaleza, inclusive. Que massa. E aí, putz, a banda foi, tava pra rolar e começou a dar treta interna. Aí a banda dissolveu e foi pro Beleléu. Mas foi o Exótica que me levou a montar o estúdio. Legal. É um bom ponto aí. Onde que virou a chave? De Então, sair de na verdade, banda de assim, música, né? eu trabalhava numa empresa. Uhum. A empresa era uma empresa de representação e sempre mexi com música em paralelo, né? Isso Certo. não tinha parado. E tinha o Exótica nessa época da empresa. O Exótica, o 853, os Uhum. três foi junto com a empresa. E a empresa, a empresa que tinha a representação com a gente cortou, falou, ó, não vai ter mais representante, fizeram um contrato de rescisão e no contrato de rescisão eu abri uma oportunidade para eu investir em algo. Uhum. E eu já estava no Exótica. O batera do Exótica tinha um estúdio, mas ele estava saindo da banda. Eu falei, e a banda ia ficar sem estúdio. Eu falei, Tá. vou juntar o útil ao agradável. Vou montar um estúdio. Né? Só que quando o estúdio ficou pronto, a banda já tinha acabado. Que aí foi entre 2006 e 2008 É. que você tinha falado, os 2 anos aí, né? É. Entendi. Nem lembro se a gente chegou a fazer ensaio do Exótica no estúdio, acho que não. Quando eu abri o estúdio, já não estava mais no Exótica. Tá. E aí... Cara, mas foi assim, foi o que levou a criar a coisa, né? Quer dizer, série de fatores. Toda a história, É. sim, sim. Mas assim, foi... Precisava mudar de área, precisava ter alguma coisa de trabalho e... Falei, vamos de cabeça na música. E entre música, guitarrista, vocal tal e produção, você curte. Você falaria assim, largo tudo pra viver disso aqui. Qual que você ficaria? Cara, Difícil, né? ó... eu, assim, se... né?
fosse entrar em turnê com banda, ganhar dinheiro de verdade, fazer show pra cá, aí, cara, eu ia pra esse lado. Legal. Mas é muito, cara, é uma estrada cruel, né? Cruel. Sim. O que acontece? Pelo que eu vejo, as bandas que dão certo, elas têm que ser com gente nova. Né? Tem aquela coisa de fazer sucesso até os 30 anos. Sim. Por quê? Porque a partir daí a sua vida começa a mudar. Então, até ali, você consegue ter um respiro para ficar o louco, cair na estrada, não precisar ter casa, não precisar ter isso, viver a vida de nome, de tudo é balada, tudo é festa, tudo é lindo. Tá. Vira a chavinha dos 30, o cara já começa a pensar em casar, ter filho, ou ir morar sozinho, precisa de uma renda fixa, aí começa a dar aula daqui, aula dali, etc e tal, e conciliar tudo, né, sem ter um contrato, alguma coisa, fica difícil. Entendi. Eu conheço aí muito músico que, né, tá na noite aí, toca, vive de música, ganha dinheiro com música, mas dá aula, trabalha com produção. Eu conheço um monte também. Não dá pra ficar só nisso. Assim, o sonho de ser artista, né, um Jota Quest, um Barão Vermelho, cara, você vê que é um ou outro aí que caia a estrela em cima e o cara vai lá pra frente. E pode acontecer, né? Sim. Depois de velho. Você vê uns caras aí, às vezes o cara tá com 40 anos, você nunca ouviu falar no cara, de repente, pum, vira um fenômeno musical do nada. Sim. É uma loucura, né? O cenário da música é muito, né? Caixinha de surpresa. Caixinha de surpresa. Às vezes você faz uma música, a música cai na graça do povo porque alguém tocou em algum lugar maior ou... Bum! E os caras vêm atrás de você e você começa a ganhar dinheiro. Muito louco, né? Pô, tomara que isso aí aconteça com você aí, tanto na música quanto no estúdio, né? Porque... Cara, assim, eu acho que eu tenho outras... Eu também dou aula de inglês. Sou professor de inglês, né? Então, assim, no marketing, eu sou formado em marketing. No marketing, uma das coisas que eu aprendi é você ter um leque de trabalho. Sim. Então, a música, né, fez parte da minha vida desde moleque. Já tive importadora de CD. Da hora. Sempre mantive meio que esse negócio de ter aula de fazer aula de inglês com aluno. Teve uns períodos que eu parava, voltava. Mas foi minha primeira profissão. Fiquei 12 anos dando aula no começo da minha carreira. Massa. E música junto. Sim. E então você ter frentes diferentes são legais. Porque, por exemplo, você tem uma crise de mercado aí, qualquer coisa que afeta produtos que são, não tão importantes para a vida da pessoa, que é o caso da música, é cultura, é diversão, etc e tal, a primeira coisa que o cara corta. Apertou o bolso, ele rolê não vai mais. Não vai mais. Então, assim, no meu caso, o inglês é uma coisa que o povo começa a ter crise, o cara quer aprender inglês porque ele precisa melhorar o salário dele e ele vai fazer alguma coisa. Quer ir pra fora. Não, ele precisa até aqui melhorar o lado dele, né, profissional. Sim. Então, assim, eu fico na paixão da música, ganho dinheiro um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí tem a banda. Então, são 3 negócios que eu vou administrando. Às vezes dá as loucuras aí, faço uns programas de rádio. Que também podia ser uma coisa que podia ter explodido. Cara, se esse programa de hard rock voltar, eu vou ficar muito feliz. Então, que eu quero ouvir. Imagina, você do nada faz que nem aqui, ó, o backstage, né? Você começou aqui, de repente, do nada, bum, o bagulho explode. Meu sonho, quero. Vamos fazer explodir. Mas é assim, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Mas não pela fama, eu quero mais pra divulgar, sabe, a área. Mas então, todo mundo do backstage eu quero dar. Mas o legal é assim, você não sabe, você pega, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é o Rodrigo Flauzino. Sim. Você deve conhecer ele. Sim, sim. O Flauzino começou lá com o canal dele, cara, explodiu. Sim. Trabalho, né? Trabalho duro, né? Sempre ali estudando. Sim, ele é um puta guitarrista, ele sabe se comunicar bem.
Mas, cara, eu conheço outros puta guitarristas que sabem se comunicar bem, que também fazem trabalhos e não tiveram puf, né, a estrela, vai, que aconteceu ali com ele. Uhum. Tem um amigo meu que tá há anos nisso daí, que é o Silas Fernandes. Cara, o Silas, quando vier pro Brasil, Silas, apareça por aqui quando você vier pro Brasil. O aqui. Silas, eu Silas, gosto do trampo dele. É. É bom. E o Silas, por incrível que pareça, o Silas tá desde a época do IGT, que ele morava aqui no Brasil, fazendo canal de YouTube. Caramba. E se você for ver o número de seguidores que o Silas tem, o número de seguidores que o Flauzino tem, o Flauzino bombou. O Silas tem um puta canal, Uhum. tem patrocinador, tem tudo. O cara tem tudo, mas é o cara que tá ali ralando, né? Sim. Fala bem pra caramba, já me fez comprar um monte de merda lá, né, pro estúdio. Gastar dinheiro, né? Inclusive microfone. Teve um microfone da Sennheiser. Não é caro, mas foi uma opção pra mesclar, que eu vi ele falando, puta, esse microfone é legal, custa $100. Né? É legal pra você ter como opção do 57 pra mesclar, não é um microfone de $1.200, que é um microfone de, sei lá, de fita, Sim. né? Uhum. Então ele dá muitas dicas legais, assim, esse amplificador aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é uma opção bacana pra quem quer fazer som assim, assado. Quando eu precisei aprender palco, som de palco, eu estudei muito ele. O material dele é muito bom. Pedal. Eu Pedal, comprei um porra. pedal dele. Eu fui pra NEM Uhum. em 2020 e do nada tá lá o Silas mostrando o pedalzinho do Electric Eye dele dentro de um stand junto com outro cara lá. Que E massa. ele falou, isso aqui chama Mud Killer, meu. É pra limpar o som, pra tirar a lamaçal dos graves, né? Aham. Tem um compressorzinho, não sei o que. Ele me explicou do pedal lá na hora. Eu falei, pô, legal, não sei o que. Pô, bacana que você tá desenvolvendo. Só que, muita coisa na feira, né? Sim. E o Silas eu conheço desde a época do Blackjack. Aí beleza, aí voltei, ele falou, tem um canal, não sei o que, no YouTube, nem lembrei de canal, eu sei que eu voltei pro Brasil e de repente, aparece Silas, assim, né? Marquei ele numa foto minha e apareceu ele no YouTube. E eu comecei a assistir o canal. E aí quando ele foi explicar do Mud Killer no canal e mostrar o que o Mud Killer fazia, eu falei, cara, Quero ele. pro estúdio, não é nem pra minha pedaleira, é uma ferramenta pro estúdio. Sim. E quando ele veio a última vez pra cá, ele trouxe uns pedais, né, que ainda não tava vendendo aqui. Uhum. Aí ele trouxe algumas coisas, eu comprei eu comprei com ele direto, né, no workshop dele. Cara, surreal, mano. O pedalzinho que ele fez ali, ele tem umas nuances que são difíceis de tirar. Sim. Então ele pegou bem na veia, assim, ó. Certeiro. Certeiro. Caramba, que interessante, hein? Ele desenvolveu um pedal que é diferente do que tem no mercado. Tem outras funções, ele funciona ali como um tube screamer, Uhum. tem o compressorzinho. Cara, e o compressor é regular, assim, você não tem regulagem, é uma chavinha, liga ou desliga. Básico. Precisa de Liga mais ou nada, desliga. né? Uhum. Mas o que eu fiquei impressionado é que eu tava ensaiando lá com o Jorge, né, que é o outro guitarrista do Hardon. Aliás, eu não cheguei no Hardon ainda. Se é que vai dar tempo, mas vai. Mais um pouquinho. Tá. Aí eu tava ali com o Jorge, liguei o compressorzinho do Mud Killer. Cara, definiu todas as notas que ele tava solando. Que massa. Aí eu falei, caralho, dá aqui essa guitarra, deixa eu ver. E realmente, ele achou uma regulagem de compressor de chavinha assim, que você faz as tuft, que ela compacta as notas e define as notas. Uhum. Eu achei bem legal isso. Sem falar que tira sujeira de frequência grave e tudo mais. Então eu achei um pedal bem interessante. Ele tem um drive, funciona também como boost, né? Pra empurrar som. Uhum. Bem, parabéns, Silas. Parabéns. Puta pedal bacana. Fabião, a gente tá chegando no final do programa. Então, rapidinho. Manda ver. Saí do Exótica, montei o Hardon, que é a banda atual, né? Certo. Com o Christian, com o meu irmão, o Bolão, o Jorge, o Daniel. Banda que, só um adendo, banda eu tenho orgulho de ser hold. Ele é o nosso hold oficial. E o Hardon a gente produziu o primeiro disco inteiro no Rox Studio, o segundo disco inteiro no Rox Studio. Massa. As vozes o Chris gravou na Alemanha, né, Uhum. porque ele mora lá, ele montou um esqueminha de estúdio, um home studio em casa pra voz. Legal.
E agora estamos no terceiro. O terceiro deu uma espalhada, assim. Só as guitarras foram gravadas lá. O Bolão montou um estúdio na casa dele também, que ele foi morar na Serra, virou um eremita. E, e ele gravou os Eremita. baixos da casa dele. A bateria ele gravou na Serra também, que ele montou uma sala lá viva, legal pra caralho, a sala dele, com umas Massa. pedras na parede lá. Então captou a bateria lá, as guitarras estão aqui, o Chris fazendo a voz na Alemanha e eu fazendo os backings também aqui no estúdio, né? A parte o Chris faz umas coisas lá, eu faço aqui de segunda voz, que eu também canto, né? Aham. E estamos aí na estrada, 2 disquinhos lançados, Pô, que venham indo mais. pro terceiro. Que venha o quarto, quinto, sexto. Gravamos um showzinho aí que você participou. Vamos ver o Meu, que vai vale dar a essa pena. história aí desse Vale a show aí. pena. Filmamos tudo, vamos ver se de repente sai um vídeo, um showzinho de YouTube aí. Ainda não lançaram. Não, nem Nem, editou ainda. nem editou. Não Cara, editou, não quando- mixou, tá lá tudo guardado ainda. Porque, meu, foi tudo meio que, né, esse show, a gente aproveita as vindas do Christian pro Brasil pra fazer show. Sim. Aí ia fazer lá, eles estão com estrutura pra gravar, falei, vamos gravar e vamos ver o que vai dar. Uhum. Só que a gente tá no meio da gravação do disco. Sim. Então, não sei se a gente vai esperar terminar o disco pra depois mexer com esse material, mas uma Sim. hora vai estar na rede aí. Ó, independente do momento que sair, eu me proponho a divulgar ele aqui Ô, no bacana, podcast, porque, cara, é muito bom. Hardon é muito gostoso Não, de uma hora ouvir. vai sair, sim. Ou sai o disco novo, primeiro e depois o show, que você trabalhou também, ele também trabalhou no show. É, eu trabalho um pouquinho, né? Aliás, eu não sei o que aconteceu uma hora lá, minha guitarra assim, eu falei, mano, o que tá acontecendo? Não afinava. Entreguei pra ele e falou, cara, sua guitarra não tem nada errado. Puf, devolveu a guitarra pra mim. Você lembra disso? Lembro. Eu olhei e falei, realmente eu não tô encontrando esse problema. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu devolvi e voltou Cara, e foi bem tranquilo, né? legal, porque né, você entrou em contato comigo por causa do curso de luthieria que eu tava fazendo. Sim, sim. E eu fui fazer, meu, pra mim mesmo, assim. Eu acho que todo guitarrista Sim, importante. BH tem um cursinho bacana lá, pelo menos o basicão pra você aprender a regular oitava, dar um pau no jack ali, você saber trocar um jack. Você não precisa virar um as Sim, na luthieria. Mas pra emergência, eu numa gravação lá, às vezes chega músico ali, o jack... tem que ser um guitar tech pra sua própria Cara, guitarra, né? Não, no meio da gravação dos outros, já aconteceu. Ah, sim. Eu falei, puta, meu jack tá... Eu falei, daqui. Parafusa, pega serrinho de solda e volta a gravar, mano. Em 10 minutos você resolve o problema. Legal. Inclusive, ó, recado aqui. Henry e Benedetti, eu quero vocês aqui no programa, hein? O Opa! Henry e o Benedetti são os idealizadores da BH, Escola de Loteria aqui de São Paulo. E eu gosto muito de trocar uma ideia com Eu conheci o vocês. Benedetti em 1982. Nossa, aí A a gente história, hein? morava na mesma rua, que é onde é a escola. Sim. Meus pais moram ali. E conheci ele tocando, ele tava tocando violão no meio da rua ali. Tinha as rodinhas de violão, eu pivetão lá, adolescente. Da hora. Conheci ele lá e depois ele foi trabalhar com o Ladessa. Sim. Eu fiz uma guitarra com o Ladessa. Olha quem que eram os assessores do Ladessa. Tiguez e Benedetti. Time forte, né? O Ladessa, o Tiguez era meio que parceiro dele, assim, né? E o Benedetti era tava aprendiz. Sim. E aí montou os esquemas dele. Tem uma guitarra e meia dele. Eu pretendo terminar a segunda, porque eu fiz um corpo, montei numa guitarra velha que eu tinha, aí eu desmontei a guitarra, voltei ela original durante o curso, Uhum. tirei o corpo que ele fez e agora ele vai fazer um braço pra virar Pra virar guitarra. outra guitarra dele, total. Da hora. Sim. Boa noite, precisando ir lá no Rox Studio, quiser agendar alguma coisa, só mandar o WhatsApp 97648-6844. É isso aí. Repita, 97648-6844. É isso aí, só agendar lá, a gente troca uma ideia. Vem fazer um ensaio aí no estúdio, você vai curtir. É um som diferenciado, Diferenciado. isso eu não nego. Não, Assim, eu garanto. eu tenho orgulho de ter chegado no que eu cheguei ali em termos de som numa sala de ensaio. Fabião, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Suas histórias são muito boas. E eu quero trocar mais ideia ainda, quem sabe um segundo programa, né? Mais pra frente a gente Mais faz. pra frente. Então, gente, a gente fica aqui no Backstage Cast. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar link na descrição aqui para as redes sociais do Fábio. E
Tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse programa.